Oi, gente! Meu nome é Raíssa, eu tenho 27 anos, vou fazer 28 ainda esse mês. Sou casada, tenho uma filhinha de 1 ano e 3 meses. E eu tô aparecendo aqui no primeiro vídeo do canal, assim, toda natural, sem maquiagem, sem filtro, com cabelo pra fazer, porque eu decidi falar sobre uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida, que é a maternidade. A maternidade real. A maternidade real, pra mim, ela pode e deve ser leve. A maternidade real não é somente a sobrecarga, o peso, a dor, o cansaço. Ela pode sim ser leve. Ela pode ser sim ser maquiagem, ela pode ser sim ser unha feita toda hora e ainda assim ser bonita, ser leve. Hoje eu vou falar sobre um assunto que mudou muito em mim depois que eu virei mãe. E tem muito a ver com aquela frase que a gente escuta muito, que ser mãe nos deixa mais forte. Só que eu acredito que eu não me encaixo nessa frase porque eu sempre fui uma pessoa muito forte. As pessoas ao meu redor falam que eu sou uma pessoa forte, que eu sou uma pessoa resiliente. Mas na maternidade eu não me vi nesse lugar, nessa posição de ser forte, porque eu já era. A maternidade, na realidade, ela me fez enxergar que eu tinha que ressignificar a minha força, que eu tinha muitas coisas que eu tinha que ressignificar dentro de mim. Eu sempre achei que eu era a pessoa que sabia quem era, que eu tinha controle emocional, que eu tinha maturidade emocional, que eu tinha inteligência emocional. Mas a maternidade me colocou nesse lugar em que eu precisei ressignificar tudo isso. Porque realmente você tem que ressignificar certas coisas para poder passar por esse processo. Você não pode mais se enxergar da mesma forma que você era antes de ser mãe, porque a sua vida mudou. Antes de ser mãe, eu era uma menina que me frustrava por pouca coisa. Eu era muito forte, eu era muito resiliente, mas eu me frustrava. A maternidade me colocou nesse lugar de não poder desistir, de não poder desanimar, de não poder, me frustrar por pouca coisa. Tinha dias que eu tava cansada, tinha dias que eu tava, exausta, sobrecarregada. Tinha dias que eu estava muito triste, tinha dias que eu chorava, mas eu sempre tentei focar na parte boa. Eu sempre tentei me colocar num estado de gratidão, né? E tinha dias que eu tava muito cansada porque eu não conseguia dormir, porque a minha filha tinha refluxo e eu tinha muito medo dela morrer sufocada ou engasgada durante a noite. Então eu passava a madrugada em claro, olhando e observando ela dormir pra ver se tava tudo certo. E aí de manhã eu tava muito cansada, mas eu escolhia, levantar da cama com o pensamento de foi menos um dia, foi mais um dia que ela acordou viva, que ela está viva e ela tá aqui comigo. Então eu tive que me policiar com pensamentos negativos, com coisas negativas, com, tudo ao meu redor. Eu tive que realmente criar uma mentalidade diferente da que eu tinha antes, porque antes de ser mãe, se alguma coisa dessa acontecesse comigo, de nossa, minha filha teve refluxo, minha filha, teve a PLV, ou teve qualquer coisa do tipo, eu já ia me desesperar e já ia, entrar em surto. Ai, meu Deus, o que eu faço? Mas ser mãe me colocou nesse lugar de, de calma, centra, foca e continua. Você não tem pra onde fugir, você tem que lidar com isso. Então eu tive que me colocar nesse lugar, de constante gratidão, de constante, foco, calma, pra poder cuidar da minha filha. E eu não vejo, mulheres falando sobre isso. Raíssa, então você nunca ficou cansada, você nunca se sentiu sobrecarregada, você nunca ficou triste, você nunca chorou? Sim, gente, eu fiquei cansada, eu fiquei triste, eu tive dias que eu chorei, teve dias que eu não sabia o que fazer pra poder minha filha, se acalmar do que ela sentia, mas eu me encontrava num estado de
tanta gratidão por ter a minha filha comigo, por ela estar ali, por eu estar vivendo aquele processo, que todas as vozes, todos os pensamentos negativos, todas as opiniões alheias não encontravam espaço pra, sabe, fazer morada. Chorei, eu errei, eu me decepcionei sim, mas as pessoas não viam essa parte porque eu decidi não focar nelas, porque eu realmente decidi não focar na parte ruim, porque todo dia que eu levantava, eu pensava que a minha filha estava ali, ela estava viva, ela não tinha acontecido nada com ela durante a noite, então era um motivo para eu estar grata. Então eu decidi viver dessa forma. E as pessoas achavam que a minha maternidade, elas acham ainda que a minha maternidade é um conto de fadas, que eu não sofro, que eu não choro, que eu não, sabe, me decepciono, que minha filha, sabe, é esplêndida, porque eu decido, né, viver dessa forma. Então as pessoas acham que é tudo um oba-oba, que a minha maternidade é menos real por eu não mostrar todo o meu sofrimento, por não mostrar, sabe, só o lado ruim, né? E ultimamente, sim, eu tenho, sabe, conversado com outras mães e falado, né, sobre coisas que aconteceram comigo e coisas que acontecem comigo na maternidade, e muitas delas falam que, sério, nossa, ela parece tão boazinha, nossa, você passou por isso mesmo, porque, sabe, não parecia. E eu falava, gente, não parecia, porque se eu focasse na parte ruim que estava acontecendo, eu não ia desfrutar da minha maternidade. E hoje, realmente, se eu pudesse voltar no tempo, né, da Chloe recém-nascida, eu ia mudar muita coisa, né? Eu queria ter aproveitado mais. Eu sinto que eu não aproveitei mais por conta do refluxo dela, por conta de tudo que aconteceu, da preocupação. Eu sinto que eu não curti tanto a minha filha recém-nascida. Mas as pessoas acham, né, que a Chloe nunca passou por nada, a gente nunca passou por nada, porque eu não foco no negativo. Eu tento sempre focar no positivo. Lógico que não é sempre que acontece isso, tem vezes sim que a gente tá tão, sabe, com a carga pesada que acaba, né, passando uma vibe mais pesada, uma vibe mais negativa. Mas na maioria das vezes, na maioria das situações, eu tento sempre focar no lado bom das coisas. E isso tem me mudado muito, Eu tenho uma amiga que toda vez que a gente conversa, ela usa um versículo bíblico pra mim, que é aquele que diz que a mulher será salva pela maternidade. E eu enxergo isso muito como verdade na minha vida, porque a maternidade, ela literalmente me salvou. Me salvou, sabe, da minha vitimização, da minha procrastinação, do meu negativismo, de tudo ruim que existia dentro de mim. Óbvio que eu não virei perfeita, eu não virei santa por ser mãe, mas eu tento todos os dias melhorar em coisas que me incomodam. Quando antes eu só, sabe, eu tô de boa, vamos seguir. Mas hoje não, hoje eu me vejo nesse lugar. Ser mãe me fez ressignificar a minha identidade, me fez ressignificar a minha força, me fez ressignificar a minha autoestima, o jeito que eu lido com as coisas da vida, me fez ressignificar os meus pensamentos, a minha forma de pensar. Eu tenho sempre que ficar, sabe, controlando a minha mentalidade pra eu ser uma mãe boa, não perfeita, mas boa, porque se eu não me amar, ela vai crescer achando normal não se amar. Eu tenho que me cuidar pra ela, sabe, se cuidar também. Eu tenho que ser boa pra ela aprender a ser boa. Eu tenho que ser grata pra ela poder aprender a ser grata também. Eu sou um espelho, eu sou um reflexo pra ela. Então, tudo que eu faço hoje é pensando em melhorar e ser um bom reflexo, ser um bom espelho pra ela. Então, a maternidade, ela me mudou completamente, ela me ressignificou totalmente. E eu digo pra você que a maternidade só tem o poder de te destruir se você não quiser mudar. Se você não estiver disposto à mudança, se você ficar se prendendo à sua versão anterior da maternidade.
Porque se você se jogar nesse processo, se você sabe realmente viver essa experiência, ela vai mudar a sua vida 1000 vezes para melhor. E é isso, gente. Eu contei aqui a minha experiência, essa minha forma de viver a maternidade, porque eu não via muitas pessoas, sabe, falando sobre isso. E se você sente isso também, me conta aqui nos comentários. Me deixa saber que eu não estou sozinha nessa. É isso. Espero vocês aqui. Quem sabe até a próxima, né?